Saudações, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse vídeo, esse canal, esse podcast. E hoje tenho a honra de receber o Sensei, que aceitou uma vez o convite de fazer. Dessa vez, agora estamos aqui. Tentamos fazer uma live, ele falou, não, agora não vai dar, vamos fazer. Um dia vai rolar e tal, e agora rolou. E agora é muito melhor, que agora estamos fazendo aqui também em outras plataformas. E é uma honra poder estar com você, Sensei. Alegria. Obrigado, Rafa. Primeiro, parabéns pelo seu projeto, que eu imagino que essa jornada de 15 anos de ODGI não tenha sido assim tão fácil no começo, e hoje te vejo, não sei como você se vê ou como as outras pessoas te enxergam nesse caminho, mas que esse arquétipo do guerreiro, onde a gente já tem um episódio aqui no podcast também falando com o Boni a respeito disso, é também um dos estudos de masculinidade que a gente faz na tenda. A gente fez um programa chamado A Tenda de Fogo, que é o estudo mesmo desse arquétipo do guerreiro, que também traz as mulheres para exercitarem esse arquétipo, e para a gente foi muito um estudo emocional, de inteligência emocional, sobre a energia do fogo mesmo, que o guerreiro carrega em si, que é o impulso, que é essa energia, e trazendo para os 4 elementos, para a espiritualidade, para o autoconhecimento. Então, primeiro, muito grato novamente, e gostaria que você, para quem ainda está viajando que não conhece, se apresentasse como você se define hoje sendo um professor e explicar o que é o ODGI também. Então, também, né, fazendo as honras iniciais aqui, muito obrigado, viu, Rafa? Obrigado também aí, pessoal, que estão aí recebendo, né, esse podcast, esse bate-papo. É uma alegria estar com vocês, compartilhar um pouquinho mais aqui da minha visão, né, sobre a vida, como que eu utilizo desse caminho do guerreiro, né, das artes marciais, para me ajudar a me harmonizar com a vida. Perfeito. Então, acho que é um pouquinho disso que nós, vamos falar hoje. Então, como eu me defino, né? Assim, no caminho até prático, eu costumo dizer que a arte marcial é um diploma também, assim, né? Uma formação. Então, eu sou um sensei, né? O sensei é um professor, um mestre de arte marcial, ele são 15 anos de faixa preta, né? Quase 30 aí de jiu-jitsu. Então, uma jornada. E, de fato, assim, me considero mesmo uma pessoa que consigo, ensinar dentro desse caminho, né. Claro que ensinar não significa que a gente não aprende, inclusive o professor, ele está sempre aprendendo, né. Só pode ser professor quem tem o discípulo dentro, né, quem tem esse conceito de aluno dentro. Então a arte marcial é um lugar de eterno aprendizado. E dentro desse eterno aprendizado com as artes marciais é onde eu, em algum momento da vida, dei esse clique. Posso falar um pouquinho mais dessa passagem para, poxa, não é que a arte marcial ela me ajuda na vida, né? Eu compreendo que a vida ela é muito marcial, né? A vida ela é marcial na minha visão, e como que eu posso utilizar dessa filosofia da arte marcial para me harmonizar com a vida, né? Então, esse é o meu caminho de vida, muito, né, dentro da própria espiritualidade, utilizar a arte marcial Sim. para mim mesmo e para compartilhar com as pessoas, né. Então esse é um trabalho que é para todos, né, então homens, mulheres, né, até estou querendo ainda chegar mais forte nas crianças com esse trabalho, né, pessoas mais idosas, então a gente procura sempre estar adaptando, inclusive, né, para que possa chegar nessas pessoas, né, todas as direções mesmo, a releitura da arte marcial, digamos assim, né. Muito bom, muito bom. Uma das coisas que chama muita atenção para mim no seu trabalho, você também tem um podcast, né, o ODGI Cast no Spotify, não sei se tem outras Sim. plataformas, mas YouTube também e tal. Em alguns momentos você traz o que já disseram para você que seria a yoga da arte marcial. Já me falaram. E isso fez muito sentido para mim, pelo menos vendo as práticas. Eu ainda não tive uma prática, né, presencial com você, nem com o Guigo também,
mas que hoje terei a honra de fazer junto. Mas você enxerga essa técnica que você canalizou como uma yoga também? Quem me falou isso pela primeira vez foi o Gu Tanaka, né? O Tanaka falou para mim, poxa, Fê, acho que isso daí que você tá trazendo é um yoga da arte marcial, né? Eu falei, interessante. Para mim essa é uma definição que encaixa bem, né? Eu acredito sim, porque se a gente for ver o yoga como a origem mesmo, né, do nome, desse yud, do unir-se, fundir-se, essa união entre Divatma e Paramatma, né, entre a alma individual com a alma absoluta, é isso que eu acredito que a arte marcial também é. Ela é um caminho de, como eu estava falando, nos harmonizar com a vida e entrar em harmonia para mim é se unir, é se conectar, parar de ficar contra, né? E realmente reconectar. Pode ser com uma pessoa, pode ser com a natureza. É realmente tirar a energia contrária e realmente me abrir para aquilo que se apresenta, né? Então, sim, acredito que o DGI é exatamente isso, uma yoga da arte marcial, que vai ensinando a gente a parar de brigar e entrar em paz, né? Sabe que o Sun Tzu, general da guerra conhecido, e escreveu a Arte da Guerra, ele fala: a arte da guerra é a paz, né? A arte da guerra é a paz. Então, é essa paz, essa harmonia. Morihei Ueshiba do Aikido. Aiki significa harmonia, do caminho. Então, o próprio Aikido é um caminho de harmonia. Então, não sou nem eu que estou inventando isso, né? As origens da parte mais espiritual da arte marcial já traz isso, que é um caminho de união, de harmonia, de paz, de amor, né? E o entendimento disso é que é a sacada, assim, que a gente vai falar um pouquinho a respeito. Muito bom, perfeito. Você tem um slogan Aham. que eu gosto bastante também, que se eu me corrija se eu estiver errado, mas que Tranquilo. a vida é a nossa melhor amiga e os desafios são os nossos professores. Perfeito. Dentro desse conceito e também vendo uma vida como uma batalha, trazendo a yoga e trazendo até Bhagavad Gita ou os mestres da arte marcial e o mundo que a gente transita hoje, não tendo muito a arte da arte marcial e tendo muito a questão da marcialidade mesmo, né? Perfeito. Eh, Como é que você faz essa leitura e quem trabalha com você, o que pode dizer disso, do mundo, da realidade do mundo, e como que a gente pratica essa yoga ou o despertar realmente desse guerreiro real? Legal essa sua pergunta, Rafa. Eu vou me estender um pouquinho nela, tá? Porque eu acredito ser importante uma contextualização disso, né? Então, quem é considerado um padroeiro das artes marciais, pelo menos de uma linha até mais que foi para o Japão e tal, é Bodhidharma. Bodhidharma, ele foi um monge, né, que veio da linha do Zen budista, né? Ele foi um sucessor de Buda, né, um tempo depois, mas dizem que era um mestre iluminado, completamente, né, transcendido, iluminado. E ele saiu da Índia e ele foi para China, no monastério de Shaolin, famoso, conhecido Kung Fu Shaolin, foi criado por ele que trouxe esse Kung Fu Shaolin para o templo de Shaolin na China. E quando ele chegou lá, os monges eram até muito versados, né, nos mantras e nas rezas e nas práticas, porém muito sedentários, sem saúde, preguiçosos, né? E ele falou: esse pessoal aqui está precisando mexer o corpo, né? E aí começou a ensinar as técnicas de artes marciais, o Kung Fu Shaolin, e o Kung Fu Shaolin ficou muito famoso, os guerreiros de Shaolin, né? E a arte marcial cresceu bem ali na China e tal, até que também foi para outros lugares, inclusive chegou no Japão, né? O Japão foi um país que ele, por um período ali de 1100 a 1800, não lembro a data exata, no final de 1800, né? Meados para frente aí de 1800, com a época dos samurais ali, né? Que foi uma época onde o Japão ele viveu de arte marcial, era o espírito guerreiro tomou conta de um país, né? Isso que é interessante. Um país dominado por uma cultura guerreira
Aquele momento se chamava de Bushido, né? Bushi eram os guerreiros e Do é esse caminho do guerreiro. E esse caminho, por mais que ia para o campo de batalha, né, e tinha mortes e tinha, entre aspas, esse olhar que a gente fala: "Nossa, que coisa violenta", né. Para eles era um caminho espiritual, era um caminho de desenvolvimento, inclusive de iluminação espiritual também para os samurais, né, era um caminho que juntava o Bushido, ele se embasava em outros caminhos espirituais, né, então ele tinha o Zen budismo como uma fonte, né, trazia então toda essa parte meditativa, né, essa parte zen da coisa mesmo, que os samurais tinham bastante. É a parte do taoísmo, toda essa parte, assim, do yin, do yang, das energias, né. Tem essa parte do shintoísmo, toda essa parte com a ancestralidade, a arte marcial traz bastante também, da honra aos ancestrais, né, hierarquias, né, e tudo mais. E também a parte do confucionismo, uma parte muito virtuosa também, essa parte de virtudes, então era um caminho, assim, bem completo de desenvolvimento do espírito, né, e quem sabe, grande batalha, né, para os samurais, e eles sabiam disso, assim, que era a batalha de lidar com a morte, né, porque você ia para o campo de batalha e tinha outro samurai com a espada na mão querendo cortar sua cabeça, né, então esses essas guerras de campo não eram brincadeira não, né. Sim. Então como é que você vai para uma guerra de campo e não tem medo, né, porque o medo, essas emoções muito fortes, elas te dominam, né, e se você é dominado por elas, você não consegue lutar direito. E quando você está nervoso, você não consegue se manifestar com clareza, com inteligência, né, você não consegue, porque você fica reativo, consegue estar em você, né. A gente mesmo, no nosso mundo prático aqui, se acontece uma coisa que estressa muita gente, que a gente fica irritado, é muito difícil da gente conseguir agir com as palavras corretas, com os Uhum. pensamentos corretos, prestar atenção no que está acontecendo de fato, né, ficam muito impulsivos e reativos, né. Então o samurai tinha isso. E era tão interessante, né, porque os samurais eles trabalhavam para vencer isso muito da energia Yin, né, que é a energia feminina, a energia da paciência, energia do acolhimento, energia da calma, energia então eles eram artistas, né, os samurais eles faziam cerimônias do chá, demoradas ali, pinturas, esculturas, né, ikebana até, os arranjos florais, tantas coisas que tinham nesse caminho que desenvolviam neles um lado sutil, um lado intuitivo, né, um lado bem Miyamoto Musashi foi o maior samurai do Japão, ele tinha uma frase que falava assim: "A visão é fraca, a percepção é forte", né, ou seja, essa visão, o que que a gente olha com o olho, assim, muito limitado. Agora o que a gente percebe sobre a energia, sobre o que está acontecendo é muito mais forte. E essa percepção ela é desenvolvida como, né, nessas artes mesmo, né, nas artes, no sutil, no cuidado, na paciência. Então, assim, os samurais eles tinham muito disso, né, desse desenvolvimento. E aí o que acontece, né, o Meiji, o imperador, ele parou, né, com os samurais, ele até aquela história do filme do Último Samurai, que passa com o Tom Cruise, assim, é bem essa época, né. Tem o imperador Meiji que ele combate os samurais, fazendo parcerias com os europeus e tal, e aí então os samurais eles param de existir, não podiam mais usar armas, essas coisas porém eles sabiam da cultura guerreira ao mesmo tempo, né, por que que parou? Porque o Japão primeiro que o imperador precisava voltar a ter voz de ação, né, mandar no Japão, porque eram os guerreiros que mandavam. Então, primeiro que ele usou, assim, dessas armas de fogo com a ajuda dos europeus para tirar ali os samurais, né, ele precisava ter essa voz de ação, mas eles compreendiam a profundidade do Bushido, né. Agora como assim, né? Aí eu não sei o que é real não, é história, né, mas o romantismo da história diz isso, que eles reconheciam o sagrado do Bushido, desse caminho do guerreiro, então era como que o Japão tinha um ouro na mão, que era esse espírito do guerreiro e que seria muito bom se o resto do mundo pudesse conhecer isso também.
porque isso faria bem para o caráter das pessoas, para o desenvolvimento dessa força guerreira que nós estamos falando, né? E aí, logo depois, veio alguns até sucessores de samurais, próprios samurais que não lutavam mais e que, enfim, tinham a arte marcial como um caminho. Eles tiraram a letalidade da coisa, do campo de batalha, e começaram a desenvolver sistemas para levar para o mundo mesmo, assim, para ensinar as pessoas, né, para trabalhar o caráter das pessoas e tal. E aí vem uma nova era da arte marcial, que é uma nova era chamada Budo. Essa época do campo de batalha era uma era, um período no Japão chamado de Bujutsu. Bu é guerreiro, né? Bu é guerra, desculpa. Bu é guerra, Bush é guerreiro, Bu é guerra. E Jutsu, que era esse período do campo de batalha, era um período de a técnica da guerra mesmo, onde a técnica do campo de batalha realmente era importante. Mas depois desse período veio o Budô, uma outra era, um outro propósito da arte marcial. Então veja bem, estou contando tudo isso para compreender que isso que eu vejo, esse yoga da arte marcial, ele não é tanto uma invenção minha, assim, são coisas que já vêm da própria evolução da arte marcial. Então, esses... O que é do, né? Esse do representa o caminho que vem do taoísmo, é um caminho de vida mesmo, é um caminho de iluminação espiritual através do Bu, do kanji Bu, que traduz como guerra, mas se você pegar o kanji mesmo, tem a ver com parar as armas. Parar Parar as armas. as armas. Tá. Você parar isso, que é um caminho assim de paz mesmo. Mas dentro da marcialidade, isso que é interessante. Que não é você amarelar, Uhum. não é você não encarar. É você encara para parar as armas, né? Entendi. Então, isso é Budô. É esse lugar assim onde... E aí, só para completar isso, no Budô, surgem as novas artes marciais. Então tem o Judô, por isso que é Do, né? Aikido, Karate-do, elas trazem um Do, né? Que são artes marciais que já vêm nesse propósito desse caminho espiritual, do desenvolvimento, né? Então, Morihei Ueshiba do Aikido era um grande mestre espiritual, falado mesmo, é um mestre espiritual, de espiritualidade, né? Tem passagens que eu até já li assim, que não sei se falaram dele ou ele que falou mesmo, não lembro exatamente, mas que para mim a arte marcial é uma religião do religare, né? Porque religião e yoga é a mesma coisa, é religar a alma individual, a alma absoluta. Mas eu não falo isso porque as pessoas não entendem, vão julgar, né? Mas assim, não, tô querendo dizer, coisas do Morihei Ueshiba lá atrás, né? Falando disso. Tá. E aí, então, essa arte marcial ela veio para o mundo com esse objetivo, né? Porém, o Aikido, por exemplo, não se aventurou na competição, né? O Morihei Ueshiba era muito a favor da competição, porque já outras artes marciais foram para a competição, como judô, karatê, né? Com o objetivo central de desenvolver o espírito guerreiro, que era independente de vitória ou derrota, você se manter o mesmo, né? Mas isso é muito difícil para o nosso ego, entende? É como que assim, poxa, existe a competição, mas você não vai se perder nela. É muito difícil a pessoa ter essa Nem capacidade. chega esse tipo de conhecimento no Brasil, já chegou totalmente na competição. E aí se perde, aí o que acontece? O ego toma conta e aí vira essa coisa que estava falando só da marcialidade, né? E não do do, que foi traduzido como a arte, né? Essa arte, que é esse caminho da espiritualidade dentro das artes marciais, né? Foi aí que eu quis trazer uma leitura para o DGI, eu considero até mais um pouco, ser um pouco audacioso aqui, mas dizer até um pouquinho além disso, porque totalmente voltado para a espiritualidade, totalmente voltado para a sua guerra interna, entende? Não tem a ver com a defesa pessoal fora, e sim com a defesa pessoal dentro. Isso é o DGI. Isso é yoga, né? Já é yoga. É yoga, né? Porque a gente só tá falando de lugares diferentes, Sim, falam línguas diferentes, mas que com o mesmo propósito e perfeito. aqui ficou mais conhecido a yoga de verdade, não a yoga só de malabarismo e asana, como a Sim. maioria
conhece no meio, né? Até dizem que a arte marcial, nas origens, veio do yoga, né? Até porque se a gente for ver a primeira arte marcial que é conhecida, é o Kalaripayattu, é da Índia também, né? E tem a ver com os Vedas, tem a ver ali com essa mesma origem também, né? Então, é o berço, é esse yoga mesmo. O berço a Índia é um berço e tanto da espiritualidade, né? Dos caminhos, do corpo também, Sim. da mente, do espírito. Perfeito. Há quem diga que o Brasil será a nova Índia, esse novo local, né? O celeiro da nova era da espiritualidade e dessa expansão de consciência, e com certeza essa consciência que você traz também e que difunde aí para os seus alunos. Alunos, como é que você chama? Não, pode ser aluno assim, mas tudo certo. Amigos aí, pessoas, né? Tá tudo bem. Aprendo tanto aí com todo mundo aí também. Tamo junto aí no mesmo. E no Brasil se misturam, né? É, Tipo, a gente tá falando de yoga quando vem numa questão de arte marcial, mas também você. Obrigado por utilizar a camiseta que eu te ofereci do meu. sou devoto do mestre também, com certeza. Então, são várias linhas. Kajamlangasdura no Brasil, inclusive as espiritualidades, como o Santo Daime também, que você comentou, que também faz a consagração também. Sim. Esse caminho já estava envolvido também com a sua missão, os seus processos? Não, foi um encontro, né? Eu comecei o Santo Daime, para mim é algo muito sagrado, assim, né? Eu estou nesse caminho desde 2007, quando eu comecei até hoje, né? É algo assim que eu tô abrindo aqui com você a primeira vez para falar disso, assim, um podcast aberto, assim, né? Porque, sei lá, chegou a pergunta, né? Eu não tenho nada para esconder também de ninguém, né? Eu tenho esse caminho como muito sagrado, muito sério, e é isso, né, realmente esse caminho do Santo Daime, das medicinas da floresta, são caminhos que, poxa, me ajudam, já me ajudaram tanto, cara. Nossa, assim, de tirar, assim, de tantos, buracos internos, né, de trazer tanta expansão de consciência, né, de percepção. Então, sou grato, né, sou muito grato. Mestre Império, Raimundo Irineu Serra, né, assim, para mim não, só honra mesmo e gratidão. Sou um devoto desse caminho da floresta também. Maravilhoso. Também tenho conexão com as medicinas também. Já estive no Santo Daime também em alguns momentos, mas por outros lugares, assim, acabo fazendo as consagrações pelo xamanismo, de algumas linhas também, Caminho Vermelho, Caminho Branco também, que são as linhas que também consagram as medicinas da floresta, como a ayahuasca, mas outras também medicinas que não é bem esse o motivo do nosso encontro, mas que acabou vinculando, que eu te digo, eu era meio doido, se não fosse os anerezinhos. Depois que eu fiz a terceira consagração, eu vi um muro na minha frente que me mostrava, tipo, aqui não tem mais caminho para você. Caramba. Aqui a sua missão é pro outro lado. É para buscar, né? Para buscar a retidão de você mesmo, porque você se perdeu aí, né? Então, recomeça. Aí eu tive um recomeço, assim, por volta de 2010, 2011, assim, em Alto Paraíso, como eu estava comentando também. Sim, Eu faço umas temporadas lá, estava lá agora sim. pouco, mas sou de São Paulo e agora estarei aqui durante um período também. Então, grato, né, por termos a honra de essa abertura a esse assunto e também colocar esse assunto em pauta, né, porque tem tabu nas artes marciais, tem tabu na medicina, na Mas religião, tabu é o que não falta, né? não falta. E eu trabalho estava trabalhando bem focado sobre sexualidade, aonde está deturpado por um lado e falar sobre coisas sérias também na sexualidade. Também está cheia de tabu, né? Mestre, sensei, amigo, irmão, o que o ODGI, com esse despertar do guerreiro interno, no mundo de hoje, nessa yoga, nessas práticas, essas práticas, elas, como que a gente aplica no dia a dia? O que melhora na nossa vida? Legal. É interessante, né, que por mais da gente ter falado, assim, de espiritualidade, e eu reconheço que eu sou uma pessoa, assim, aberta para espiritualidade, ao mesmo tempo eu me considero uma pessoa muito pé no chão também, sabe? Eu gosto de trazer as coisas muito
para aqui, né? Para o prático, para clareza, né? E, e dentro disso ok, né? Estou sentindo aqui uma inspiração de levar a arte marcial para esse caminho espiritual. Mas como, né? E como que eu posso ajudar de fato as pessoas sem entrar em religiosidade, sem entrar, porque cada um tem seu caminho, eu não quero entrar nesse lugar. Eu respeito muito o caminho do ser humano, né? Até mesmo o ateu, que não é, cara, você é livre, né? E eu vejo que a arte marcial, ela trabalha uma espiritualidade prática, que a arte marcial ela não é assim, né, de um caminho religioso no sentido, ela é um caminho prático de desenvolvimento da sua saúde mental, da sua saúde energética, né, emocional. Então, eu comecei a fazer essa leitura do que a arte marcial nos ensina no corpo, né, mesmo na luta, para a nossa batalha do dia a dia. Tudo isso começou com uma inspiração que me veio, uma meditação, que, poxa, todo mundo tem uma guerra interna. Né? Eu não conheci ninguém que não tivesse uma guerra interna até hoje. Se você tiver aí, escreve aí para eu saber quem é você, que eu tô atrás de uma pessoa que não tem guerra interna, sabe? E na minha percepção, esse mundo aqui que a gente vive, esse planeta Terra aqui, essa escola, né? Ela é as matérias de desenvolvimento são aplicadas através de desafios. A gente evolui através desses desafios. Enquanto a gente não passa esses desafios, ele continua batendo na nossa porta. Podemos chamar de karma também, né? Podemos, né? São esses desafios que a gente vai passando. Então, normalmente, o ser humano, ele vive um caminho de evolução, né? Normalmente é assim. Temos nossos egos, a gente vai cristalizando um ego, desenvolvendo um ego, e tem até a importância disso, e tem os benefícios de desenvolver esse ego também, né? Essa força interna, né? Nossa confiança. Então, normalmente nós passamos, e é até saudável a pessoa ter um ego desenvolvido, senão ela fica muito vitimizada, sem conseguir realizar nada na vida. Não faz parte do processo a gente desenvolver um ego, é saudável, né? Até um momento, né? Mas chega um momento que a gente começa a se questionar também, e aí, e agora, né? Aí é um outro passo para uma reconexão espiritual, né? Então eu vejo que esse é um caminho do ser humano. E num primeiro momento, que eu acredito que a grande parte da humanidade está aí, né? A gente briga com a vida. Porque meu ego gostaria, eu gostaria que as coisas fossem de um jeito. Sim. E as coisas não estão acontecendo desse jeito, né? Então, eu não sei lidar com o desafio, sabe? Eu não tenho habilidade para lidar com o desafio. Então, eu gostaria que as coisas acontecessem de um certo jeito. Meu ego gostaria, poxa, eu queria, sei lá, ter mais sucesso, queria ter um bom relacionamento, queria ter aquilo, queria ter um carro do ano, queria ter, sei lá, cada um na sua. E brigo com a vida, porque não estou conseguindo, sei lá o quê, enfim. E estou sempre querendo que as coisas aconteçam do meu jeito. E quando não acontece, ou quando tem uma quebra de expectativas, quando meu controle é testado, quando minha confiança, minha fé e tal. Nossa, né? Quando eu passo um desafio, né? E o que eu considero desafio? Tudo aquilo que me tira da zona de conforto. Então, vocês que estão assistindo, olha, tenho certeza, sim, sei lá, né? Quase certeza, então, para não parecer uma prepotência, mas você deve estar passando algum desafio nesse momento da sua vida, porque é raro não ter nenhum desafio. Se não tá passando, tem alguma coisa É. Seja na saúde, seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja, sabe, tantas áreas da vida aí pra gente ver, né? E normalmente, quando a gente lida com um desafio, pode ver, alguma coisa aconteceu de um jeito que você não está sabendo lidar. Você não está concordando, alguma coisa está acontecendo. E isso mexe com você.
né? Te tirou da zona de conforto. E normalmente nesse lugar a gente fica sem saúde mental, a gente briga com a vida. Então, se você está nesse lugar brigando com a vida, eu tenho uma prática para você, que se chama o DGI, né? O Despertar do Guerreiro Interno, ele vem exatamente para ensinar a gente a fazer essa batalha, que é a batalha de encarar, é a boa batalha. Quando você falou, né, da frase, a vida é nossa melhor amiga, os desafios são os nossos professores, é o que eu estou entendendo, que o desafio, ele não é meu inimigo. Ele está querendo me ensinar algo, para eu evoluir, para eu expandir minha percepção de que a vida é minha melhor amiga, né? Como a vida é o oceano e eu sou uma gotinha aqui que estou achando que o oceano está errado, sabe? Uhum. Daqui a pouco eu vou acordando e falando, putz, ainda bem que aconteceu isso, sabe? Pode ver que eu tenho certeza, você está assistindo, já passou pelo menos em algum desafio essa percepção de que tipo, cara, ainda bem que aconteceu isso. Naquele momento eu sofri tanto, mas hoje eu entendo que, caramba, se não fosse aquilo, eu não estaria aqui, não teria mudado de empresa, não teria mudado de país, não teria mudado de relacionamento, não estaria mais feliz, sei lá. Foi evoluindo, foi aprendendo com as situações, né? Perfeito. Então, dentro dessa metodologia, a gente treina algumas qualidades, né, para ajudar a pessoa a parar de brigar com a vida e aprender ali com ela, se tornar cada vez mais a serviço da vida. A gente deixa de ser um ego contra e passa a ser a favor, né? Passa a estar a favor. Eu aqui com a camiseta de Jesus que você me trouxe, né? Se não me engano, né? Não sou um versado na Bíblia, assim, nos caminhos. Mas se não me engano é a história de Paulo, né? Acho que Paulo era um anticristo, se eu não me engano, e de repente ele virou um fervoroso, Perseguia, né, né? os cristãos. Meio que assim no nosso ego, sabe? Nosso ego tá contra, não é possível, de repente, opa, pera lá. E aí daqui a pouco estamos rezando, fazendo instrumento de vossa paz, né? Porque a gente vai percebendo que o verdadeiro preenchimento é esse, é espiritual. Gente, nessa matéria aqui a gente pode ter de tudo. A gente pode ter um carro legal, uma casa boa, pode ter mais. Tudo isso é vazio ainda para esse lugar interno de plenitude que a gente vai sentindo quando estamos sentindo Deus passando pela gente mesmo, sabe? Sentindo a inspiração divina, a vida passando pela gente. E isso gera uma conexão com a vida, né? Que fala, poxa, eu faço parte desse todo aqui, eu faço parte da vida como um todo, né? E esse lugar me guia, essa presença me guia para o próximo passo. Esse é o lugar que a arte marcial, né? A arte da guerra é a paz, né? Como que eu entro num conflito e reharmonizo com ele. Seja numa DR, seja no que for. Então, não concordo. Calma, peraí, por quê? Eu não concordo. Deixa eu entender seu ponto de vista. A gente vai aprendendo nesse caminho, na verdade, a largar as armas. Parar de ficar armado, sabe? Aí, larga as armas e se conecta, Perfeito. sabe? Tipo isso, né? Maravilhoso. Essa frase ela é muito forte para mim. Todo desafio é uma oportunidade de melhoria, né? Seja um conflito, seja uma dificuldade sua, a vida te colocando frente a frente a uma decisão, muitas vezes. E você já fala também no seu podcast que você passou, logo que você acessou a faixa marrom, você entrou numa depressão. Perfeito. Eu também tenho tendências depressivas, geralmente em momentos que a vida me convida, me convoca, me obriga, às vezes, a ir para dentro e ficar numa posição, aonde eu mesmo busco entender quando eu tenho esse momento, o que que a vida quer me mostrar. Legal. Mas não é tão fácil assim quanto essas palavras, e nem dizer assim, traduzir isso é fácil para mim, porque Uhum. entender qual que é a postura que eu tô, e eu busco na arte marcial entender que um oponente, por exemplo, eu consigo lidar com ele lidando, indo de frente com ele. Quando eu sei quem é ele também, e qual é a dificuldade que eu tenho, que eu estou vivendo, e o quanto que a gente, na sociedade, a gente fala, né, a depressão
a doença do século, esse tipo de coisa, o quanto que a gente não tem instruções o suficiente para enxergar esse oponente e ir de encontro a ele, para que no exercício, nessa batalha, a gente consiga se empoderar sobre alguma coisa que não está fazendo sentido internamente, que a vida falou para você. Para e entenda qual que é o seu momento, eh, e para parar dessa postura de vítima, de fugir do oponente e colocar a culpa em alguém, no sistema, no patriarcado, na política, seja lá quem for, para que a gente consiga se empoderar. Então, como é isso para você? Como foi isso para você? Você ainda tem esse tipo de tendência? Acontece com você? Acontece, acontece. Acontece sim. Aí, o que que acontece, né? O que a gente está passando, vamos supor, o que está fora que gerou o desafio, né, pessoal, o fora, isso aqui que aconteceu não é o desafio em si. O desafio em si, ele acontece dentro de mim, com a resposta que eu tenho em cima disso que está acontecendo, né. Posso estar andando com você num carro aqui, eu e você, e de repente alguém fechar a gente na rua ali. E aí eu vou ficar puto da vida. Eu falo: "Pô", você vai olhar pra mim e fala: "Ô Fernando, você precisa fazer mais DGI, hein, meu", né. E por que que eu quero dizer, né, com esse exemplo? Você não se estressou com a situação, foi a mesma situação, mas eu fiquei maluco da vida e você não. Ou seja, o que acontece não é o desafio em si, o desafio é como eu estou lidando com aquilo que acontece, né. Então, normalmente, o que eu estou lidando se apresenta por conta de crenças, né, conceitos e preconceitos, né, que geram emoções que provavelmente estão subconscientes e aí que acabam se manifestando, né. Eu já ouvi dizer que 95% é inconsciente, subconsciente, 5% consciente. Caramba, né. Por que que eu falo que o desafio é um professor? Que é como você começou sua fala, né, falando dessa frase, "o desafio é professor". Porque graças a ele, a gente está podendo acessar o nosso inconsciente. Porque essas coisas que emergem já estavam aí. A situação está apenas aflorando isso que está acontecendo, né. Então não devemos nos enganar achando que o que nós estamos sentindo, assim, não estava aí. Estava. É que agora eu estou começando a perceber melhor, né. E quanto mais eu vou despertando a minha consciência, que é o guerreiro interno, o ego consciente, né, a parte consciente nossa, mais eu vou percebendo as nuances do que estão acontecendo e pode ser que fique mais difícil mesmo. Pode ser que eu vá me aprofundando. E quanto mais maduro a gente vai ficando, pode ser que vai ficando mais difícil mesmo. Porque antes eu reagia, antes eu não entrava tanto em contato, antes, por exemplo, antes eu ia para comida, antes eu ia para bebida, antes eu ia para droga, antes eu sei lá o que eu fazia, mas eu não sentia. E quanto mais maduro eu tô ficando, mais eu tô sentindo aquilo, ficando quietinho e sentindo, sabe, podendo não tem pra onde correr, não adianta eu me empanturrar de carboidrato aqui, de açúcar, beber minha cerveja, nada vai me aliviar disso. Até quando eu vou ficar fugindo, né? Até quando? Chega uma hora que você vai despertando, você fala: "Até quando eu vou ficar aqui me iludindo, né? Deixa eu encarar isso, né?" E aí você vai encarando. E aí a dica que eu dou é lembrar que as emoções, elas são mensageiras, Uhum. né. Todas as emoções, elas são mensageiras, elas estão acontecendo por conta de alguma coisa. Qual é a mensagem que aquele medo tá trazendo? Qual é a mensagem que aquela insegurança está trazendo? Qual a mensagem? O que que tem por trás disso? Normalmente a gente já para no medo ali, você já: "Opa, não, 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 espera aí, deixa eu
trocar uma ideia com o medo aqui, deixa eu ficar frente a frente com ele, ok, medo, deixa eu conversar com você, né, Vitor? Né? Você senta ali com ele, serve um chazinho aí, vamos lá, Boa. né? Então, o que que acontece? Esse treino é um treino que eu chamo de maturidade emocional. É um treino da gente amadurecer a nossa condição de ficar com as emoções sem ser tomado por elas, né? E ao mesmo tempo sem fingir que elas não estão ali. Para mim, a verdade real, ela se manifesta aí. Quando eu não sou, nem finjo que não está ali, nem sou tomado por ela. Aí tem uma conexão verdadeira. É real a parada, você sente. Porque, de um lado, se eu reajo e do outro, se eu finjo que não existe, nenhum desses lados é real. Você não está se conectando de verdade com aquilo. Isso daí pode acontecer até com uma pessoa, né? De repente, tem uma pessoa X ali. Não sei por que eu reajo a ela, finjo que ela não existe. Certo. Ignoro ela. Sei lá, às vezes ela não me olhou, eu falo, então eu também não olho para ela. Sim, nosso ego tem umas tendências a... Ou então, sei lá, uma pessoa tão poderosa, tão sei o que eu viro um baba-ovo dela. Eu viro ali Estou ali tentando seduzir ela de algum jeito. Cara, de nenhum desses extremos você se conectou com a pessoa de verdade. Tá vendo ela de verdade, você tá sentindo, porque é tudo tendências de julgamento, de dualidade de coisa. Então, a gente tem que acabar as dualidades. O treino é esse. Você zera as dualidades. E fica presente com o que está acontecendo na real. Então vem o medo, muitas vezes vem muitos pensamentos. Sente o medo ali. Com ele ali. E aí a gente vai para um outro estágio, que a gente começa a perceber esse mesmo medo que a gente julgava. Por quê? Porque eu tinha medo de entrar em contato, né? Você? Falando de uma certa maneira, eu também, mas normalmente é o que acontece. A gente tem medo de entrar em contato com o medo, de sentir ele mesmo, né? Mas aí eu vou percebendo, isso já aconteceu bem na minha vida, assim, de momentos assim bem claros, que calma, né? Respira, né? E aí eu vou entendendo que é a minha conexão com o meu próprio medo que desenvolve minha confiança. Porque quando a gente fala de energia vital, não tem duas energias. Energia vital é energia vital. O que acontece é que a energia vital tem duas polaridades. O yin e o yang, o polo positivo e o polo negativo. Mas é o próprio negativo que se transforma em positivo. Então o próprio medo vira confiança. Não tem duas energias. É a mesma energia que está distorcida. É uma dança com o medo, você É uma diz? dança com medo. E ele vai tornar sua confiança. A partir do momento que você for aprendendo a ficar com ele, sem correr dele, ele vai treinar sua confiança. Eu costumo dizer assim que essas emoções difíceis são faixas pretas de Deus também. Até porque se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, não tem nada que não esteja no comando dele, né? Então vamos supor o orgulho. O orgulho é um baita faixa preta, meu. É como se Deus falasse assim, você só deixa o Fernando passar se ele desenvolver a humildade dele. Enquanto ele não desenvolver, ele toma peia de você, né, orgulho? Né? Pá, tô tomando peia do orgulho aqui e não sei porque eu não desenvolvo. Até a hora que eu acho, ficar na minha pianinha aqui, O orgulho é quase que o guardião. guardião de um portal da humildade. Assim como o medo é da confiança. Entende? E, cara, você não passa esses caras sem ser você mesmo. Seu ego não passa por esses portais. Não tem como, cara. O ego é traçalhado por esses guardiões. Sim. Entende? Então quem passa é você passa. Me fez lembrar de um filme, A Fonte da Vida, que tem uma cena de um guardião que não deixa acessar a árvore da vida. Entende? É isso que acontece dentro da gente. Então é um caminho muito... A humildade, eu falo que é a primeira virtude do guerreiro interno. É a humildade, porque é a humildade que faz com que a gente possa reverenciar o desafio e falar:
que eu preciso aprender com você? Fala para mim, o que que é a humildade então? Porque a humildade, ela é totalmente, né, primeiro que a gente fala: "Ah, é uma pessoa humilde, não sei o quê", quando é uma pessoa que não tem recursos, né, Não tem nada a não tem ver. nada a ver com isso. Nada a ver. Mas, eh, a gente precisa meditar muito sobre o que é essa tal humildade, porque muitas vezes a gente se rebaixa achando que é essa tal humildade. Trazer minha visão, né, porque, assim, também é um aprendizado constante, né, porque isso é um truque, essa sua pergunta também, né. Se eu falo assim: "Sou humilde, eu sei falar de humildade", já tô tomando, né, tô tomando porrada da humildade. Mas assim, eu entendo a sua pergunta sincera, assim, né, vou trazer, assim, o que eu compreendo. Não tem nada a ver com, imagina, tem pessoas com, às vezes, baixa capacidade financeira, tal, que são extremamente grandiosas Uhum. espiritualmente, né. Então eu compreendo que, assim, essa humildade é a primeira mesmo virtude para a gente acessar a nossa grandeza, porque essa grandeza espiritual ela só é acessada quando esse orgulho vai saindo da frente, né. Eu percebo que esse orgulho, ele domina a nossa mente. Domina a mente no seguinte sentido: eu sei ou eu não sei, eu tenho, tal, é aquele famoso eu e meu. Se tem eu e meu, delicado, Boa. né. Se tem o eu e o meu na parada, é delicado, então existe um poder do ego. Mas é um poder muito pequeno, assim, comparado à nossa grandiosidade espiritual, e é um poder que ele vai cobrar um preço. Ele vai cobrar um preço, ele não vai te deixar feliz. É um poder que ele tem um preço, sabe? Esse poder do ego. Sim. Ele tem um preço, você tem esse poder por causa daquilo, ou você ganha por causa de conta, não é um verdadeiro poder que te traz uma grandiosidade espiritual, no qual você de verdade se sente pleno, confiante, sabe, tranquilo, né. Então para ir acessando esse lugar, só mesmo quando esse orgulho ele vai saindo de cena. Pra que esse orgulho é dentro da gente? É o cara que acha que sabe de tudo, que acha que tem o controle da vida, que deveria ter ido por aqui ou por ali, que é assim ou assado, né, e que normalmente quando acontece alguma coisa diferente do que planejava, desespera, fica, né. Então você vê como é tão fraco o seu poder, porque você desespera, né. Cadê a sua confiança para permanecer ali tranquilo quando as coisas não saem do jeito que você queria, né? Esse é um poder de um lugar mais humilde e conectado, porque você sabe que mesmo que as coisas não aconteceram do jeito que você imaginava, tá tudo bem. Você continua conectado, confiante na vida, tal, tudo bem as coisas não acontecerem como eu planejei. Tudo bem, ver um lugar, essa é a humildade, assim, de as coisas não precisam ser do meu jeito. Eu não preciso ser o mais especial, não preciso ter sempre a última palavra, não preciso, sabe? É um lugar, assim, mais aberto, né, mais de um lugar que é desse lugar que a gente se sente conectado, tanto com o outro, quanto com o próprio medo, com a emoção, com a vida, porque não tem diferença, é um lugar de abertura e conexão. Essa humildade para mim ela está se apresentando, assim, quase como um desenho de sem barreiras. Você tá realmente, lembra que eu falei o momento de largar as armas? Tá sem armas, você tá aberto, você tem até uma certa, pureza, né, uma pureza, tá puro ali naquela conexão ali, assim. Isso não soa vulnerável também? Mas a vulnerabilidade é importantíssima, né. A vulnerabilidade, sem ela a gente não se reconecta, né. Dentro da metodologia do ODGI, existem 7 passos, né. Os 3 primeiros é presença antes de tudo, coragem para lidar com os desafios, né, para sentir os desafios, e a terceira é agir com gentileza. Então o que que significa isso? Só para entenderem. O desafio se manifesta. Eu estou aqui, aí como que eu aprendo com o desafio? Em primeiro lugar, presença, eu não julgo. Calma, aconteceu. Lembra, a vida é nossa melhor amiga, deve ter um porquê isso ter acontecido. Se eu faço isso, eu já começo a me libertar dos pensamentos, que são uma das primeiras estratégias do nosso sistema de defesa. Atirar pensamentos contra. Por que que isso aconteceu? Por que que isso aqui? E a gente normalmente vai.
nessa reatividade. Se eu for nessa reatividade, eu não aprendo com o desafio. Então a gente está treinando para aprender com o desafio. Segundo passo é coragem para sentir os desafios. O que é sentir o desafio? Lidar com medo, lidar com as emoções. É emocional o negócio. Isso vai te levar para um lugar mais profundo que é a vulnerabilidade. Por exemplo, por trás do medo tem uma insegurança, tem alguma coisa que gera o medo. Ele não está ali à toa, por isso que eu falo como mensageiro. Não tem ali por trás alguma coisa. O que é essa vulnerabilidade? Essa vulnerabilidade é onde o guerreiro interno começa a despertar. Olha que interessante. Vulnerabilidade parece ser uma fraqueza, né? Mas na verdade é aí que o guerreiro interno começa a despertar. Por quê? Porque é o primeiro lugar onde a gente se reconecta com a gente mesmo. Eu dou um exemplo, vamos supor, a pessoa que está no fundo do poço e aí ela fala, eu preciso de ajuda, né? O que aconteceu? A gente acabamos de falar, desenvolveu a humildade. Ela percebe que, nossa, meu Deus, aí lembra de Deus, né? Lembra de pedir ajuda, aí lembra. Quando a casa caiu, quando estava tudo bem lá, não, aí quando me ajuda, né? Vê a humildade, ajuda. Então ela se reconectou com ela mesma. Nesse momento, eu até arrisco a dizer que ela está sentindo mais verdade na conexão com ela mesma do que muitas vezes quando ela estava lá em cima na egotrip e tal. Podia ser até um momento de poder, mas que às vezes ela com ela mesma não estava tão conectada, sabe? Mas aí quando ela foi para aquele buraco, ela, nossa, tô precisando de ajuda, é como se volta um calorzinho até no coração. Por quê? A humanidade. É a humanidade. Cara, a humanidade é tudo, sabe? É você voltar a ser humano. Entendo o que você quer dizer. Você entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o ego ele tem a necessidade de querer se sentir especial e deixar de ser a própria humanidade, e essa volta para casa que a necessidade e o desconforto traz, qual que é a oportunidade que a gente tem nisso, né? É um bom chacoalho, isso é um ótimo chacoalho. Fala, nossa, cara, olha eu aqui, tava me achando que era o... Ei, calma, né? Sim. E de repente você, poxa, nesse lugar, olha, se alguém não passou por alguma queda na vida, assim, né? Às vezes já passaram, vocês vão perceber que é nesse lugar que você vai ver quem é seu amigo de verdade. Poxa, quando eu tava ali na fama, tinha dinheiro, sei o quê, tinha lotado de gente aqui. Agora eu perdi tudo, quem tá aqui são meia dúzia, mas essa meia dúzia é real, velho. Sabe? E aí o que você quer? Eu quero os reais. Eu, Fernando. Entendeu? Quero real, meu, quero verdade. Sabe? Quero coisas profundas, coisas conectadas. Sim, sim. Eu vi um estudo esses dias que fala que você só precisa de 3 amigos verdadeiros na vida. Olha só, De verdade, assim. de Você verdade. fala, tipo, ei, vem cá. Né? Percebe se para esses amigos, apesar que você não tem essa vulnerabilidade, essa verdade, essa conexão, poxa, você é você, entendeu? Sim. Então isso é muito rico, a vulnerabilidade. Muito. É muito prazerosa, é muito, poxa, é desse lugar que me conecto de verdade, e aí eu posso, então, cocriar com a vida de um lugar mais verdadeiro. Mas é desse lugar também, na minha percepção, que eu de verdade entendo os sinais da vida, o fluxo da vida. Porque eu estou conectado com ela, eu percebo as sincronicidades, né? Sincronicidades e tal. Achei até interessante, eu estava falando aqui com o Rafa que a gente está para marcar esse podcast, eu falei, pô, Rafa, vou estar em São Paulo, aí calhou de eu dar uma aula no espaço hoje, que a pessoa ia chamar ele para estar na aula também. E aí, tipo, vamos fazer tudo. Quando existe a sincronicidade, Pode falar. é muito incrível, né? Às vezes a gente tenta algumas coisas na vida que não dá certo, que não dá certo, que não dá certo. De repente, quando a gente menos espera, sem esforço nenhum, as coisas acontecem, né? Solta, né? Cara, Solta que volta. né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, Rafa, são as maravilhas de despertar o guerreiro interno, são essas reconexões com a vida, né? Na verdade, isso pode parecer para um ou outro uma coisa pequena, fraca, sabe o que? Mas eu acho que essa é a grandiosidade. Por exemplo, eu dizer que o guerreiro,
Ele, cara, ele é um servo da vida, ele é pequenininho mesmo perante a grandiosidade. "Ah, não sei nada", né. Pra alguns ouvir isso, falar: "Ah, eu vou querer não saber nada?". Tranquilo, mas eu vou cada vez mais para esse lugar aí de eu não sei de nada mesmo, sabe. Eu quero fazer-me instrumento de vossa paz, assim, né. Eu sei que, né, vós, né, sabe de tudo, então que passe por mim e me guie, né. Eu mesmo quero ficar vazio, eu mesmo quero sair da frente, né, pra espiritualidade trabalhar. É assim que eu peço, entende, é assim que Seu canal. canal. Seja feita a vossa vontade, mesmo e cada vez mais, sabe, cada vez mais, assim, é isso, assim, não preciso mais nada, só preciso me sentir, eh, pleno, sabe, sentir, assim, que o amor passa por mim, sentir, só isso, cara, é uma plenitude mesmo, sabe. Sim. O resto, meu, Os títulos, as ah medalhas. não, tá tudo certo, isso daí não precisa mais. Qual que é o estava vendo o seu As portfólio, graduações, as essas coisas. graduações, tem a preta, H1, 2, 2, 3, 6, vai embora, né, assim, agora vai para coral, vai depois para da coral, coral, depois vai vermelha, né, no jiu-jitsu. Tem chão ainda, né. depois da vermelha continua? Não, aí Aí chega, chega. entendi. Não dá nem tempo de carne e osso, né. Tipo isso, só bem velhinho mesmo que atinge esses níveis, né. Entendi. E é interessante isso até dentro desse contexto da graduação, né, porque eu sempre sonhei em pegar preta, quando eu era competidor, nessa fase mais adolescente e tal. Quando eu peguei a preta, eu já estava no caminho espiritual, porque eu parei quando eu tive uma depressão e tal, e eu voltei lá na frente. E quando eu peguei a preta, me veio uma impotência, porque eu falei: "Tá, agora eu sou faixa preta, e aí, o que que eu vou fazer com isso?". E me veio muito claro um novo nível se abrindo. Foi como assim, daqui da branca até a preta, meu amigo, foi só o primeiro, é a casca do ovo. É agora que vai começar uma nova fase da arte marcial mais profunda. Foi aí que chegou o DGI, foi aí que começou, eh a espiritualidade, assim, a me ensinar um outro nível de arte marcial, assim, sabe. Eu comecei do zero mesmo, né. Então, são tudo níveis, né, níveis. A gente atinge um nível, não é o final, a coisa continua, continua e vai ficando, assim, mais profundo, mais Tá vindo mais difícil, mais maravilhoso, mais maior. difícil, mais maravilhoso, maior são as graduações da vida, né. Eu acredito que essas graduações existem mesmo no nível espiritual de cada um também, assim, né, a gente vai graduando, né, vamos graduando em percepções e tudo mais. Ao mesmo tempo, temos um caminho percorrido, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala: "Nossa, sou tão pequenininho ainda perante tanta coisa", né, assim, então eu acho que é bonito, a vida, o processo, né. Tem gente que vê a vida como simplesmente vem, morre, vai embora, sei lá. Passatempo. Eu não vejo assim não, eu vejo que Hum. a vida ela é maravilhosa, é uma escola de espiritualidade isso aqui, sabe. Eu vejo assim. Isso aqui é uma escola de espiritualidade, de evolução, estamos aqui para evoluir, para crescer, né. E eu fico feliz de poder estar em um lugar hoje aqui com você, né, no podcast, de falar isso tranquilamente mesmo, sabe, sem me preocupar porque é o que eu acredito de verdade. Eu acredito nisso mesmo, entendeu. Eu também. A gente que vive é meio que frente disso, né, de porta-voz dessa Uhum. história. Eu entendo, acho que talvez o começo, né, de se assumir nesse lugar, mas o que vão pensar de mim, o que vão achar de mim, e aí você coloca tipo: "Ó, tudo o que acham de mim é problema deles", e eu ficar bem com eu ser quem eu sou, nas minhas dificuldades, nas minhas qualidades. E uma das minhas frases que eu falo, eu acompanho algumas pessoas com mentoria de autoconhecimento e terapia holística também, e a gente não precisa nem falar que isso é espiritual, mas para mim não existe nada mais sagrado do que evoluir e agregar virtudes. E o caminho que cada um tem, seja até o próprio caminho do karma, na vida, de ter ou não ter, eh, recursos. Porque tem pessoas que têm muitos recursos financeiros, posses, poderes,
e que não são felizes e têm depressões, e pessoas que têm pouco e sabem, e tem pessoas também que têm pouco e que não sabem e ostentam ter também, e ao mesmo tempo que a vida sabe aonde que a gente precisa estar. Sabe quais são os recursos que você precisa para desenvolver as virtudes que você precisa. Então, acolhendo os desafios para entender qual que é o caminho, porque você tem o seu caminho e a sua necessidade do que você tem para aprender nessa vida. Uhum. E esses desconfortos mostram para gente, eh, esse é o ponto aqui que você não tá bom, Hum. que vai aflorar. Então, vai entender qual que é a Isso, virtude, exato, cara. vai entender qual que é a virtude que precisa ser trabalhada. Exato, exato, exatamente. E aí, se a gente for ver, quem sabe, simplesmente o desafio que está se apresentando, ele é simplesmente uma seta da virtude que está faltando ser desenvolver. Simples assim. Simples, porém não Sim, fácil, com porque certeza. é isso, é simples. Com É certeza. voltar para o simples. A gente que é complicado, o ego que é complicado, que quer e não sei o quê, quer achar que sabe alguma coisa que, cara, É voltar para o simples, né? é achar essa simplicidade da virtude que precisa ser trabalhada com presença, e você fala bastante da presença, né? Qual que é a presença a ser exercitada ali que faz virar um pouquinho mais dessa Uhum. virtude a ser agregada na simplicidade e transitando entre as nossas luzes, as nossas sombras e quando aflora, está, qual é a oportunidade que eu tenho aqui de virar um pouquinho dessa chave e não de fugir desse desconforto. Perfeitamente. E é interessante, né, porque o nosso sistema, falar de sistema nervoso mesmo, né, nossa parte mais instintiva, Sim. ela é programada para se defender mesmo, né. Então é uma parte de sobrevivência, né, de reatividade. Então quando algo sai do nosso controle, né, do que aquilo que alguma parte aqui entende que está contra, pum, reatividade, né. Sim. Ficamos aí desesperados. Hoje eu tenho até, trabalhado, acabei de alcançar uma formação em breathwork, né, trabalho de respiração também, e como que nós estamos, sem ferramentas, existem, né, mas eu digo, uma sociedade não sabe as ferramentas para trabalhar com o sistema nervoso, inclusive, entende? Ferramenta tem. Ferramenta tem, mas como assim é uma coisa muito ainda, né, pouco a pouco. Então, eu eu trabalho com empresas também nessa parte de desenvolvimento humano e saúde mental, né. Cara, é impressionante a quantidade de remédios que as pessoas estão tomando. Remédio Impressionante. para dormir, remédio para acordar, remédio para emagrecer, remédio para isso, remédio para aquilo, né. E muitos que geram dependência, né. E querendo ou não, a dependência, tudo que gera uma dependência tira um poder nosso, né, porque tô dependente de algo para conseguir algo, né. Sim. E aí vai gerando, assim, questões delicadas mesmo, sabe. Que anestesia o próprio incômodo. Dizia o próprio incômodo, exatamente, por causa da dificuldade de encarar o incômodo, né. Porque a gente poderia desenvolver, tomar cuidado nisso que eu vou falar, mas pedindo para vocês entenderem o que eu quero dizer, né. Um certo, não sei se é prazer a palavra, porque isso pode ser distorcido mesmo no entendimento. Vou tentar usar uma palavra melhor, mas assim, no desconforto, entende? Que não é você ter um apego a sofrimento, não é isso. Mas é entender que aquele desafio também tem uma coisa boa. Então, a galera do jiu-jitsu vai me entender. A galera vai no treino, eu tenho certeza que a pessoa mais gosta é o rola, é o treino mesmo, não é tanto o aquecimento, não é. O que é o rola? É o bicho pegando. O que ele gosta mesmo? Do bicho pegando. Entende? Então, nesse bicho pegando, tem uma coisa boa aí também. Por quê? Porque o bicho pegando, normalmente, ele exige o nosso melhor. Exige que você esteja no seu melhor de atenção, no seu melhor de. A gente gosta. Quem treina? Um físico, sei lá, academia. Você está ali fazendo seu bíceps ali com tal quilo.
Aquilo ficou fácil para você, não tem mais graça, você quer aumentar. Então você está se desafiando. Para quê? Para ficar mais evoluído ali. Por que que no emocional você não é assim? Essa é a provocação que eu faço, sabe? Perceba também isso no emocional, o treino. É o treino. Eu quero que você desenvolva um espírito guerreiro que olhe para aquele emocional e fale: caramba, eu preciso conhecer melhor essa insegurança. Caramba, que legal que chegou essa hora, sabe? É um treino mesmo. Caramba, tô com medo, cara. Poxa, não tinha ainda acessado esse nível. Preciso aprender um pouco mais sobre esse medo, sabe? Muito bom e Esse é o guerreiro interno. E aí, o que eu vou fazer para conhecer esse medo? De repente, você até pisa mais um pouquinho naquilo que te dá medo. Você fala, deixa eu provocar um pouco esse medo aqui, ver qual é que é. vamos ver se ele é real também. Aí você, vamos ver se ele é real. Que às vezes ele nem é. Isso que eu falo. Mas aí, olha que legal, aí você descobre que ele não é real. Você fala, caraca, que bom que foi eu ter dado essa... esse é o despertar que eu tô falando, essa provocação do seu guerreiro interno para entender que tem treino no nível emocional também, sacou? Perfeito, perfeito. Não, isso é muito importante. Por quanto medo que você não sabe, né? Você fica ali travado e no fundo... Aí a gente fica tudo assim, gente, é uma coisa muito covarde, muito amedrontada, muito qualquer coisinha, qualquer coisa, nananá. Gente, eu não tô falando isso aí para desmerecer não, acreditem, eu sou respeitoso com os processos, né. Mas eu tô falando assim, porque eu também reconheço a força que vocês têm, sabe. Então me até dói ver a pessoa assim: não consigo", não, você consegue, claro que você consegue, bora, sabe. Então, quantas pessoas eu já vi assim, levantando e indo e tal, e depois falando: "Nossa, conseguiu, aê!", sabe. Então, assim, precisa sair desse lugar. Tipo assim, precisa. E precisa desse impulso, precisa dessa decisão primeira. Você que está assistindo aqui, sedentário, precisa ir fazer um exercício, levanta agora desse sofá e já se matricula. Isso aqui. Levanta agora e já se matricula, você faz alguma coisa. Você vai me agradecer depois. Boa. Deixa eu só colocar essa câmera aqui e a gente já fica dizendo... Vai pro embate, para de mimimi. Porque tem essa visão, né, a pessoa pode olhar assim, o Fernando falando aqui, falando: "Ai, tá julgando os mimimi", não tô julgando nada não, gente, eu não tô nesse julgamento não. Eu entendo que tem vezes que é difícil e eu respeito o seu medo. Eu respeito até a sua incapacidade. Se você não for, tudo bem, mas eu gostaria que você não fosse tendo consciência do porquê que você não está indo. Não dá ainda para encarar tal coisa, eu respeito, beleza. Mas vai se trabalhando para conseguir ir, porque uma hora você vai. Não desiste, sabe? Esse é o ponto, entendeu? Então não é que eu estou julgando e falando: "Pá, mimimi, pá", né? Não, não é assim, tudo tem seu tempo, mas entenda que você pode, porque eu acredito que a vida ela não dá, ela dá o cobertor conforme o frio, ou vice-versa, não sei como é que é a frase, dá o frio conforme o cobertor, enfim, vocês entenderam, né? Ela vai dar o desafio que você dá conta. Uma vez eu estava nessa reflexão, né, Rafa? Eu falei: cara, qual o sentido da vida, de Deus, se ele fica me dando desafio que eu não aguento? Ele me traz a vida para eu morrer aqui, ficar sofrendo? Não, não é isso, é para me desenvolver. Sim. Então a vida vai dar exatamente o desafio que eu dou conta, né? Às vezes você não acredita nisso, mas eu tô aqui para ajudar a despertar isso que você dá conta. Eu acho que pra gente finalizar você pode não dar conta, mas Deus te coloca na situação que você vai se preparar para dar conta, Isso. né? É isso aí. Você pode ainda não estar dando conta, mas você está nessa vida para se preparar para dar conta. Então é lidando com aquilo que você vai dar conta do negócio. E aí sabe qual é o final da batalha, né? Chegando no final, então, assim, no final da batalha, é igual na arte marcial. Na arte marcial a gente começa o treino, se reverencia, sai na porrada, e aí no final o que a gente faz? Obrigado aí pelo treino, né? É o final,
Quando que a gente vence o desafio? Quando você pode olhar para ele e reverenciar e falar: "Obrigado, se não fosse você eu não tinha aprendido tanta coisa". E eu tô falando da importância, de fato, do reconhecimento do aprendizado. Sim. Muitos desafios a gente passa batido, mas reconheça o tanto que você aprendeu por conta de tais situações. Que quando você reconhece, você fala: "Cara, putz, eu saí de um lugar e fui para outro. Obrigado". Sim. E aí você limpa, sabe, porque quando a gente agradece, a gente não guarda mágoas, a gente uma vez eu perguntei para o meu mestre, né: "Por que que é tão difícil ficar presente?". Uhum. Aí ele falou para mim: "Porque tem um passado vivo dentro de você, né. Esse passado ele te chama toda hora para ele e você não consegue sustentar a presença". Então, quando a gente reverencia um desafio, de verdade mesmo, de coração, a gente não cria attachments ali com ele, apegos com ele, sabe. Porque se eu tô com um desafio que eu passei, mas não resolvi, eu fico lembrando dele, eu fico com aquele: "Ah, tem alguma coisa que ainda não resolveu". Ele me chama. Você quer dar um passo a mais, mas ainda tem É, coisa. tem coisa para resolver, não vou conseguir ir para frente se eu não olhar para trás e então, quando a gente olha para um desafio e fala: "Meu, obrigado, realmente, de verdade, eu reconheço", né. Ele não cria marcas não, ele foi um degrau que te levou para cima e vamos embora. Minha gente, com esta mensagem para a gente parar de ser mimimi na nossa vida, eu peço para que você faça suas considerações. Deixa eu ver se essa câmera aqui funciona. Se você quiser mandar até mais uma mensagem para quem estiver assistindo. É, Queria, agradecer, né, pode abre para ela vir aqui então junto comigo dar a consideração final. Chega aqui, Surya, vem aí. Vem dar a consideração final aqui, já que você quer entrar aqui, né. Queria então, agradecer você, né, pela consideração, né, pelo olhar, falar: "Poxa, eu quero conversar com o Fernando", né, então agradecer essa sua conexão, né, a todos vocês também que estão ouvindo, que ficaram aqui até agora, foi um papo longo, né. Então, assim, agradecer, porque por mais que isso já esteja em outro tempo, porque foi gravado, eu acredito nessa conexão real nossa aqui, né, estabelecemos uma conexão, né, e a partir desse momento que nós estabelecemos essa conexão, nós estamos maiores, né, estamos aí mais grandiosos, com conexão com mais pessoas e muita gratidão, né. Então eu termino assim com esse agradecimento, né, a esse momento aqui presente, essa conversa e essas conexões estabelecidas. sim, gratidão. Até a Sura resolveu se conectar a gente também. Sura, para quem não está vendo, quem está só ouvindo é a cachorra que a gente abriu a porta agora para ela entrar. Sou grato também, meu irmão, grato pela sua sabedoria, conhecimento, humildade também em compartilhar um pouco mais da sua vida, experiência e os seus ensinamentos também, que são seus, que são os nossos, que são de todas as linhas verdadeiras que, que trazem o autoconhecimento para a chave e escola que eu também acredito, busco viver sempre que estou na minha presença e quando não estou na minha presença, quando eu me esquecer, por favor, me lembre. E falo isso para todo mundo que é próximo de mim, olha, quando eu me esquecer, me lembra, por favor, para que eu volte o mais rápido possível ao meu centro. Quando eu cair, eu possa me levantar o mais rápido possível. E todo mundo cai. Eu acho que todo mundo precisa saber que está tudo bem cair. E que a gente, quanto mais cai, mais rápido vai poder também se levantar através de muita vontade, coragem e não se deixar ficar largado anos por situações e depressões. Busque ajuda, busque ferramentas, pessoas, práticas, disciplinas
e façam com que você também possa se empoderar o mais rápido possível e cair cada vez menos, ou cair diferente, pelo menos, cair sobre questões novas da sua vida e possam também fazer dessa passagem aqui nessa escola uma, uma graduação, seja lá qual grau que a gente vai sair dessa Isso não importa, né? não importa, mas o importante é que a gente se proponha e encarar o desafio o mais proveitoso para o nosso empoderamento. Então, gratidão a todo mundo também que esteja aqui com a gente. Super, fique à vontade para seguir o Fernando. Como é que é seu Instagram ou redes? Como é que é? Tem o meu Instagram pessoal, que é Sensei Fernando Bellato, com 2 T's. O do ODGI é Treine ODGI, tudo junto. E o site do ODGI é www.odgi.com.br. ODGI significa o despertar do guerreiro interno, ODGI, tá? E assim, finalizar com a prece que a gente faz no final das práticas do ODGI, pode ser? Por favor. Então, vamos unir nossas mãos na frente do coração, levando a testa em direção às mãos, em um gesto de reverência. Que o sagrado caminho do guerreiro inspire e proteja a nossa prática diária, para que possamos trilhar o caminho do amor, o caminho da união e o caminho da sagrada paz. Nos reverenciamos. Ok, podemos então abrir os olhos. Valeu, pessoal, obrigado. Gratidão, Fê. Valeu. Grato, irmão. Massa. Bom papo. Foi massa demais.